Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me agora e da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A pena do amor é mais terrível que o inferno. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me fora de mim mesma. E como ia buscando meu adorável Jesus e não encontrava, repetia as buscas, os prantos, mas tudo em vão. Não sabia o que fazer. Meu pobre coração agonizava e senti uma dor tão aguda que não sei explicar. Só sei dizer que não sei como fiquei viva. Enquanto me encontrava nesta dolorosa situação, mas sempre procurando, sem poder em nenhum momento abster-me de fazer novas buscas, finalmente o encontrei e lhe disse: Senhor, como te fazes cruel comigo? Olhe um pouco tu mesmo, olhe um pouco tu mesmo se são penas que eu possa tolerar. E toda sem forças me abandonei em seus braços, e Jesus, compadecendo-me toda e olhando-me, disse: Filha amada minha, tens razão, acalma-te, que estou contigo e não te deixarei. Pobre filha, como sofres? A pena do amor é mais terrível que o inferno. Que coisa tiraniza mais? O inferno, um amor contraposto, um amor odiado. O que pode tiranizar uma alma mais que o inferno? Um amor amado. Se você soubesse quanto sofro eu ao ver por minha causa tiranizada por este amor, para não me fazer sofrer tanto, deveria estar mais tranquila quando te privo de minha presença. Imagine você mesma, se eu sofro tanto ao ver sofrer quem me ama e me ofende, quanto mais sofrerei ao ver sofrer quem me ama? Então eu ao ouvir isso, toda comovida disse: Senhor, diz-me ao menos se queres que me esforce para sair desse estado sem esperar o confessor quando tu não vens. E ele acrescentou: Não, não quero que tu saias desse estado antes que venha o confessor. Deixa todo o temor, eu ponho-me em teu interior, tendo em tuas mãos as minhas. E ao contato de minhas mãos saberá que estou com você. Assim, quando me vem o desejo de querê-lo, sinto-me apertar as mãos pelas de Jesus. E sentindo o contato divino, me tranquilizo e digo: É verdade, está comigo. Outras vezes, vindo mais forte o desejo de vê-lo, sinto-me apertar mais forte as mãos pelas suas e me diz: Luísa, minha filha, estou aqui, aqui estou. Não me procure em outro lugar. E assim parece que estou mais tranquila. Então, né, é muito incrível, né? Muito forte, né? Então, a pena de quem ama Jesus, né? A pessoa que está sofrendo por ele. Alma que ama Jesus de verdade, né? E está sofrendo por ele mesmo. Causa muito mais, né? Mexe muito mais com Jesus, fere muito mais ele do que os pecados, né? Do que a pena, né? De quem está ali no inferno, né? Daquela alma, né? Que já tem um sentimento contrário. Ele ama todos, né? Mas aquele que não ama ele, né? Ele sofre, claro que ele sofre. Mas quando é uma alma que está sofrendo por Jesus, né? Igual no caso, é ele próprio a causa da dor da Luísa, né? Porque é a privação dele mesmo, né? Então, o único, né, que está causando sofrimento para ela é ele, né? Ele, porque ela quer ele, né? Ela está sofrendo por amor. Ela está sofrendo é por amor, amando ele, querendo ele, né? Querendo estar com ele. E ela é privada desse bem, né? Então, isso toca muito mais o coração de Jesus, né? Fere muito mais o coração dele, porque é uma alma que ele ama muito mais, né? Porque é uma alma que ama ele também. Então, é muito forte isso para Jesus, né? Essa alma mexe muito mais com ele. E aí ele vai e tranquiliza ela, né? Dizendo para ela que se ela fica assim, lembrando ele disso, causa muito mais sofrimento, né? Se ela ficar desesperada, apavorada, por estar ali privada dele, chorando, é, é muito maior o tormento para ele. Então,
Ele fez isso para tranquilizar e para ela ter essa luz também, para que ela possa ficar tranquila na vontade divina, né? Entendendo também que ele está junto com ela, né? Que ele está dentro dela, né? Igual ele fez questão, né? De ter esse carinho com ela, né? De mostrar. Quando você sentir minha falta, né? Eu vou mostrar para você, né? Que eu vou apertar a sua própria mão, né? Para você perceber que eu estou com você. Para que você possa ficar tranquila, não te deixei, né? Quando você se sentir tiranizada, né? Sofrendo, aí ele vai e tem esse gesto de carinho com ela, né? Dizendo para mostrar para ela que ele tá com ela. Então, assim, quando tem uma amante que ama muito a Deus, né? E essa alma sofre qualquer pena que é por ele mesmo, seja alguma coisa reparatória, né? Alguma coisa que você tá sofrendo ali por amor a Jesus, né? Vendo que Jesus não é amado, né? Então isso fere muito mais ele, né? Ele fala que quando você pensa nas dores dele e sofre por causa dele, é uma ferida que fere ele profundamente. Então ele se sente ferido, porque não tá vindo de alguém que ofende ele, tá vindo de alguém que ama, né? E as penas de quem o ama, toca muito mais ele. E não é uma pena assim no sentido de que você tá fazendo algo errado e causando sofrimento para ele, e você é uma alma que ele escolheu e tal, e que diz que ama ele, não. É um sofrimento justo, é um sofrimento bom, assim, não é um sofrimento que você está causando de mal, né? É um sofrimento que você sente por causa dele mesmo, né? Então, quando ele vê que tem essa alma assim que só sofre por causa dele, ele fica muito mais ferido e ele também sofre, porque é difícil para ele ver sofrer quem o ama, né? Quem o considera, quem se importa com ele, né? Isso é muito forte, né? E é muito importante como que Jesus acalma a gente com a luz, né? É um amor muito grande dele. Quando ele vem explicar isso para Luísa e conforta ela e mostra que está dentro dela, ele está acalmando o coração dela profundamente, né? Então, esse amor, esse carinho, a gente percebe que Deus tem muito com a gente também, que ele cuida de nós. É um amor, um carinho de Deus que deixa a gente encantado, né? Emocionado, né? Porque ele, né, se importa com aquela alma que ama ele. Ele presta muito mais atenção nessas e fala que põe as outras de lado. Às vezes quantas vezes ele fala para Luísa, não vamos olhar o que ninguém tá fazendo agora, não, só quero ficar com você, né? Então é como se deixasse você de lado, porque tem uma alma que o ama, né? Tem uma alma que ele pode se derramar nela, encher ela do amor dele e ela ama ele de volta, né? E quando ela sofre alguma coisa, é pensando nele, é na dor dele, né? Então é muito grande, né? Igual quando a gente fica sofrendo assim por uma privação, tipo de entendimento, por causa dele, né? Quando a gente fica sofrendo assim porque quer entender uma coisa, assim, eu quero saber qual que é a tua vontade. Eu tô sofrendo não porque eu quero que as coisas fiquem boas pra mim, porque eu tô preocupada com o que tá falando de mim comigo, mas eu quero saber qual que é a tua vontade. A gente fica sofrendo por causa dele, né? Por causa da luz, querendo a luz, querendo entender, a gente fica ali com a cabeça, né? Às vezes queimando os miolos, né? Não fica desesperado, né? Mas fica ali tentando entender aquela situação. Sim, eu só quero entender porque eu quero fazer a sua vontade. A minha preocupação é com o Senhor. O que que o Senhor quer nisso, né? E você fica ali sofrendo, às vezes quebrando a cabeça em alguma situação. E aí ele não consegue, né? Ele dá um jeito de vir porque ele não suporta te ver, né? Porque você está sofrendo por causa dele, porque você se importa com ele, né? Então isso toca muito o coração dele. E ele também seria um sofrimento muito grande para esse alma não se acalma. Você não pode ficar desesperado também. Ah, eu estou privada de uma luz, eu não estou entendendo, eu vou ficar desesperada aqui. Não, de jeito nenhum. Ah, mas eu estou sofrendo por causa sua, Senhor, porque eu estou vendo esses pecados, essa realidade no mundo, e eu estou desesperada. Não, ele não vai querer isso, porque isso só aumenta mais o sofrimento dele. Ele vai querer que você fique tranquila e que você confie nele, que ele está em tudo isso. E que ele tem e tira um bem de tudo. E tudo tem um para quê que acontece, nada escapa da vontade dele. Então ele vai querer que você se tranquilize na divina vontade, descanse na divina vontade, porque não vai suportar que você vindo de você é uma pena, né, para ele. Mas ele vai querer te ver tranquila, se você estiver apavorado também,
Ele quer te ver tranquila, confiante nele, como ele ficava confortando a Luísa, né? Ameaça de castigos. Continuei a ver o meu adorável Jesus, isto é, no meu interior. Tá vendo? No meu interior. Mas vi-o dentro de mim, de costas para o mundo, com um flagelo na mão em atitude de eu andar sobre as criaturas, e com isto parecia que sucediam castigos sobre as colheitas, mortalidade de gente. E no momento de mandar aquele flagelo, tem dito palavras de ameaça, entre as quais somente recordo. Eu não queria, mas vós mesmos tendes procurado que vos exterminasse, pois bem, os exterminarei. Disse isto, desapareceu. Então, é um sofrimento também muito grande para ele ter que castigar os homens. Ele mesmo falou: eu não queria, eu queria que vocês aprendessem pelo meu amor, pelos meus convites, pelas minhas profetas, né, que eu mando aí através dos livros, né, das revelações, através das pessoas que eu comunico, né, por meio delas. Eu queria que vocês viessem por amor, né, mas vocês mesmos me arrancam os flagelos, porque vocês estão tão atrevidos, fazendo coisas, né, tão absurdas, tão absurdas, tão absurdas, que vocês é que arrancam das minhas mãos. Vocês estão procurando isso. Vocês estão pedindo isso. Vocês mesmos estão pedindo isso, que eu permita tal, né, extermínio, tal flagelo. Vocês estão arrancando ele das minhas mãos, né? É vocês mesmos, pelas suas atitudes, né? Estão deixando a taça da justiça cheia, né? Inundada. Então, é muito forte isso, né? E Jesus sofre muito ao castigar, mas se a alma que ele ama, né? Quando a Luísa ficava muito assim, amargurada, por Jesus estar castigando, era muito pior, né? Ela tinha que ficar tranquila, e confiar em Deus, né? Fazer companhia para Jesus, deixando Jesus descansar nela, né? É, por exemplo, você tá castigando, é horrível, mas se ele vê lá a Luísa chorando, ai, eu tô privada de você, cadê o Senhor? Cadê? É muito mais desesperador para ele, causa muito mais tormento para ele, né? Então, não, ele tem que ver a alma abandonada na vontade divina, em paz, apesar de, confiando, plenamente nele, não arrumando confusão com ele. Isso é muito importante, né? Então, e é isso, né? É o ser humano mesmo que está pedindo isso, né? É o ser humano mesmo que está procurando isso com as suas escolhas, né? Deus o que está fazendo é permitir o homem agora, não segura ele tanto, né? Mas permite que o homem, o que eu tô observando assim, né? Que Deus está permitindo, o que eu tô observando assim é que muitas coisas que as pessoas antes só pensavam, até sentiam no coração vontade de fazer, parece que algo segurava elas, né? Hoje em dia Deus está permitindo que as pessoas façam o que elas estão, que já está no coração delas, mas aquilo que estava antes, parecia que era amarrado por alguma coisa que segurava as ações delas, antes não acontecia. Hoje as intenções delas estão mais claras. Então, por exemplo, se o homem não está aguentando a mulher que está falando na cabeça dele, está com muita raiva, 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 quando pensa que nem faço, eu matei ela. Então, aquilo que está dentro dele, ai, que vontade de matar essa mulher, e está executando. Deus não está segurando mais. Ele está permitindo, porque o homem está tão assim, fora da graça, tão desconectado dele, tão, né, em trevas, que eles próprios estão, né? E o pior castigo deixa o homem a refém de si mesmo, né? Dessa coisa que ele tem dentro de si de raiva, né? De ir lá e agir, muitas vezes sem pensar, né? Agir por ódio, agir por vingança, né? Então, ele tem permitido muito isso acontecer na Terra, né? Que aquilo que está na intenção da pessoa, ela faça. Ele tem permitido que o próprio ser humano beba do próprio veneno. Porque é isso que está falando aqui. Eles mesmos estão procurando o que vão, o que vai exterminar eles. Eles estão procurando. Eles estão procurando isso, serem exterminados. Mas é o próprio homem, né, que vai fazer isso com si mesmo, né? Através das suas atitudes e escolhas, né? E Deus está permitindo para que o homem colha do próprio veneno, né? Para que ele realmente, como ele está falando, do mesmo modo que eu fui despido, ele falou no trecho anterior, né? Eu vou despir o homem, para ele perceber. Então, tem acontecido muito isso na Terra, né? Amém?
Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A pena do amor é mais terrível que o inferno. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me fora de mim mesma, e como ia buscando a meu adorável Jesus e não o encontrava, repetia as buscas, os prantos, mas tudo em vão. Não sabia o que fazer. Meu pobre coração agonizava e sentia uma dor tão aguda que não sei explicar. Só sei dizer que não sei como fiquei viva. Enquanto me encontrava nesta dolorosa situação, mas sempre procurando-o, sem poder nem um momento abster-me de fazer novas buscas, finalmente o encontrei e lhe disse: Senhor, como tu fazes cruel comigo? Olhe um pouco tu mesmo, se são penas que eu possa tolerar. E toda sem forças me abandonei em seus braços, e Jesus, compadecendo-me toda e olhando, me disse: Filha amada minha, tens razão, acalma-te, que estou contigo, não te deixarei. Pobre filha, como sofres. A pena do amor é mais terrível que o inferno. Meu Deus, é a pena que Deus sofre, gente. Fiquei pensando em Deus. Vou terminar de ler aqui. É a pena que ele sente por não ser amado. E ele ama muito mais, ele ama com amor infinito. Então, quando a gente não ama, é uma pena infinita que ele recebe, que ele sofre. Ele ama. Deus é perfeito. E ele ama perfeitamente. Ele ama, ele é amor. Então, imagina quando a gente não ama. Quando ele fala que delira de amor. É uma pena muito grande, assim, um sofrimento muito, muito intenso. É como se Deus estivesse compartilhando com ela a pena que ele sente. É isso, ele fala, tem trechos que ele fala isso sobre a privação. Que ela sofre o que a divina vontade está sofrendo. A divina vontade, se a gente pegar o livro do céu, se a gente fizer uma investigação lá no livro do céu do que Deus fala da vontade dele, como ela está no meio das criaturas, como que a divina vontade está no meio das criaturas, como ela está agonizante, como ela está isolada, como ela está deixada de lado, como ela sofre, a gente vai ficar assim, boca aberta. Se a gente fizer uma investigação assim, ó, de tudo que Deus fala sobre como está a vontade dele no meio das criaturas. E aí é como se ele compartilha. É porque a gente vive, quem vive na divina vontade. Então, gente, a gente está vivendo na divina vontade, sofrendo o que ela sofre. Você está vivendo na divina vontade, ela está em você. E ela está como? No meio das criaturas? Rejeitada, isolada. E a gente sente isso. E ela sentia isso muito profundamente. Jesus mesmo falou. A pena do amor é mais terrível que o inferno. A pena do amor. E eu fiquei pensando na pena do amor que Deus sofre. Que Deus sofre. É mais terrível que o inferno. Olha, que ele fala, né? Que coisa tiraniza mais o inferno? Que coisa tiraniza mais o inferno? Um amor contraposto? Um amor odiado? O que pode tiranizar a uma alma mais que o inferno? Um amor amado. Se você soubesse quanto sofro eu ao te ver por minha causa tiranizada por este amor, para não me fazer sofrer tanto, deveria estar mais tranquila quando te privo de minha presença. Imagina você mesma, se eu sofro tanto ao ver sofrer a quem não me ama. Imagina você mesma, se eu sofro tanto ao ver sofrer a quem não me ama e me ofende. Quanto mais sofreria ao ver sofrer a quem me ama.
Então, a pena do amor, a pena quando você está privada de algo que você ama muito e você está privado, é muito maior do que a pena de quem não ama e está privado porque não ama. A pena do inferno, a pessoa está privada de Deus, mas ela odeia Deus. Ela odeia Deus. Ela está privada, mas ela odeia. Mas e quando você ama e está privado? É maior. Então Deus ele está privado do amor do homem. E ele ama. Ele não odeia o homem. Deus ama o homem muito. E ele está privado desse amor do homem. E sofre muito. E sofre. Às vezes a gente tem, assim, se a gente for ouvir, assim, alguns pregadores, a igreja falando de Deus, assim, eu já ouvi alguns padres falando que Deus não sofre, que Deus não precisa, que a gente ouve, assim, não sei, a minha impressão é que eles falam que Deus não sofre, que Deus não sofre, ele não precisa da gente, ele é feliz, ele não sofre, ele não. E a gente lê o livro do céu e ele desabafa e fala que a divina vontade, que a vontade dele está agonizante. Claro que a gente sabe que ele não sofre igual a gente sofre, ele não é, ele é o Criador, ele é feliz em si mesmo, ele é a felicidade, ele é o amor. Mas ele fala que a divina vontade está sofrendo, está agonizando. Então é um mistério, né? Mas assim, o que vem no meu coração muito forte foi essa pena do amor que Deus está privado, do amor do homem. E aí vem a reparação de uma alma que está privada do amor de Deus, privada de Deus e sofre, porque o homem, Deus está privado do amor do homem e sofre muito. E a justiça se derrama na terra, né? Para reparar esses direitos do amor que não é amado. E o homem está privado de Deus e não está nem aí, não sofre nada. Tem muita gente aqui na terra, muitos, privados de Deus e não sofrem nada por causa disso. E aí ele martiriza uma alma, sacrifica uma alma, privando ela da presença dele, e ela sofre mais do que penas do inferno para fazer a reparação. Reparar o amor. Então eu ouvi isso toda comovida, disse: Senhor, diz-me ao menos se queres que me esforce para sair deste estado, sem esperar o confessor quando tu não vens. E ele acrescentou: não quero que tu saias deste estado antes que venha o confessor. Deixa todo o temor. Eu ponho-me no teu interior, tendo as tuas mãos nas minhas, e ao contato de minhas mãos saberá que estou com você. Assim, quando me vem o desejo de querê-lo, sinto-me apertar as mãos pelas de Jesus. E sentindo o contato divino, me tranquilizo e digo: é verdade, está comigo. Outras vezes, vindo mais forte o desejo de vê-lo, sinto-me apertar mais forte as mãos pelas suas e me diz: Luísa, minha filha, estou aqui, aqui estou. Não me procure em outro lugar. E assim parece que estou mais tranquila. Essa pena que ela sofre é muito grande, porque tem hora que ela até esquece isso, né? Ela sofre tanto que ela esquece. E ele nunca sai de dentro dela. Nunca. Sempre estava lá. E ela tem momentos que ela descreve assim, que ela fica enlouquecida, procurando Deus. Procurando Deus. E ele dentro dela. Ameaça de castigos. Continuei a ver o meu adorável Jesus, isto é, no meu interior. Mas via dentro de mim de costas para o mundo, com um flagelo na mão em atitude de o mandar sobre as criaturas. E com isto parecia que sucedia um castigo sobre as colheitas, mortalidade de gente. E no momento de mandar aquele flagelo tem dito palavras de ameaça, entre as quais somente recordo: eu não queria, mas vós mesmos tendes procurado que vos exterminasse. Pois bem, os exterminarei. Disse isto, desapareceu. Só é tudo amor de Deus. O castigo é amor de Deus, porque Ele quer o homem
para ele, né? Ele ama muito e ele quer que o homem retorne para ele. E o castigo vem para sacudir, né, a pessoa, para a pessoa voltar em si e se converter. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Então vamos para o tema, né? A pena do amor é mais terrível que o inferno. Encontrando-me em meu habitual estado, sentia-me fora de mim mesma. E como ia buscando a meu adorável Jesus e não o encontrava, repetia as buscas, os prantos, mas tudo em vão. Não sabia o que fazer. Meu pobre coração agonizava e sentia uma dor tão aguda que não sei explicar. Só sei dizer que não sei como fiquei viva. Enquanto me encontrava nesta dolorosa situação, mas sempre procurando, sem poder nem um momento abster-me de fazer novas buscas, finalmente o encontrei e lhe disse: Senhor, como te fazes cruel comigo? Olhe um pouco tu mesmo, se são penas que eu possa tolerar. E toda sem forças me abandonei em seus braços, e Jesus, compadecendo-me toda e olhando-me, disse: Filha amada minha, tens razão. Acalma-te, acalma-te, que estou contigo e não te deixarei. Pobre filha, como sofres? A pena do amor é mais terrível que o inferno. Que coisa tiraniza mais o inferno? Um amor contraposto? Um amor odiado? O que pode tiranizar a alma mais que o inferno? Um amor amado. Se você soubesse quanto sofro eu ao te ver por minha causa tiranizada por este amor, para não me fazer sofrer tanto, deveria estar mais tranquila quando te privo de minha presença. Imagine você mesma, se eu sofro tanto ao ver sofrer a quem não me ama e me ofende, quanto mais sofrerei ao ver sofrer a quem me ama. Então é muito interessante que Jesus vem dizer a ela, né? Então, que ela sofre, né? Porque fica privada de Jesus e Jesus diz: se você ficasse mais tranquila, eu iria sofrer menos, né? Então, eu, ao ouvir isto, toda comovida, disse: Senhor, diz-me ao menos se queres que me esforce para sair desse estado, sem esperar o confessor quando tu não vês. E ele acrescentou: Não, não. Não quero que tu saias desse estado antes que venha o confessor. Deixa todo o temor. Eu ponho-me no teu interior, tendo as tuas mãos nas minhas, e ao contato de minhas mãos saberá que estou com você. Assim, quando me vem o desejo de querê-lo, sinto-me apertar as mãos pelas de Jesus. E sentindo o contato divino, me tranquilizo e digo: é verdade, está comigo. Nossa, ai, que coisa tão linda, né? Outras vezes, vindo mais forte o desejo de vê-lo, sinto-me apertar mais forte as mãos pelas suas e me diz: Luísa, minha filha, estou aqui. Aqui estou. Não me procure em outro lugar. E assim parece que estou mais tranquila. Agora vamos para a ameaça de castigo, que é um outro tema. Continuei a ver o meu adorável Jesus, isto é, no meu interior, mas via-o dentro de mim, de costas para o mundo, como um flagelo na mão, em atitude de o mandar sobre as criaturas.
e com isto parecia que sucedia um castigo sobre as colheitas, mortalidade de gente. E no momento de mandar aquele flagelo, tem dito palavras de ameaça, entre as quais somente recordo: eu não queria, mas vós mesmo tendes procurado que eu vos exterminasse. Pois bem, vos exterminarei. Dito isso, desapareceu. Então é forte esse último trecho, é pequeno, mas é forte. Porque Deus, ele, na verdade, ele não quer usar a via de castigar o homem. Ele castiga o homem porque o homem o obriga a fazer isso com as suas atitudes. O homem que é cabeça dura, que não escuta Deus, Deus tenta de várias formas converter o homem. Nós somos a prova viva disso. Nós somos um investimento de Deus, né? Deus que lançou suas redes sobre nós, né? Em algum momento, e a gente não sei, né? Mas a nossa vontade se voltou, né? A vontade divina em algum momento. E Deus nos deu essa graça de corresponder, né? Em algum momento da nossa história. E por isso que a gente está aqui, porque a gente escolheu Ele, né? Então, se não fosse Deus, o homem, ele iria direto para o inferno. O homem não tem capacidade de por si mesmo se salvar, fazer o bem a si mesmo, né? Ou ao próximo. O homem não tem essa capacidade de escolher um bem. Ele não tem. É Deus que dá para ele essa capacidade. Deus que coloca entre a ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Deus que coloca diante do homem as duas possibilidades. Se não fosse Deus, só existiria uma possibilidade, que é a morte. Então, Deus é que intervém. Então, as atitudes do homem, elas são muito previsíveis para Deus. Elas são brincadeira de criança para Deus. Porque se o homem, né, é capaz de ser algo de bom na vida dele, é por causa da intervenção divina. Tão e somente por causa da intervenção divina. Porque Deus se coloca no meio do homem, né, da vida do homem ali, em um determinado momento, e diz: olha, você pode fazer isto, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de uma pessoa que está ferida, né? E Deus aponta para a pessoa: olha, você pode perdoar. A pessoa te magoou, te feriu, mas você pode perdoar, né? Deus coloca essa possibilidade diante da pessoa de perdoar. Tem a possibilidade de ela se vingar, de ela querer uma vingança, de ela não perdoar, de ela ficar com mágoas, de ela, né, querer que a outra pessoa, na verdade, seja infeliz, de desejar o mal, né, para o outro, de realmente não querer o bem do outro de jeito nenhum. Existe essa possibilidade, existe. Da pessoa escolher o mal, existe. Mas Deus coloca a possibilidade da pessoa fazer o bem, dela escolher o bem. Eu quero perdoar, eu não quero guardar mágoa. Eu não quero ficar ter mal com essa pessoa. Eu não quero essa atitude de estar apontando o dedo na cara dessa pessoa, não. E aí Deus dá a possibilidade, né, da pessoa escolher indiretamente, né? Ela escolhe Deus indiretamente.
Quando ela não tem consciência de Deus, né? Quando ela tem consciência de Deus, aí ela sabe. A vontade de Deus é que eu perdoe, eu vou perdoar. A pessoa já sabe onde é que Deus está, né? Deus está no perdão. A pessoa sabe, aí ela escolhe o que Deus quer, né? Para poder ser agradável a Deus, poder amar a Deus. Aí ela já sabe onde é que Deus está. Mas quando não, então indiretamente a pessoa escolhe que Deus também escolhe para ela, né? Que é ela perdoar, né? Que é ela usar a misericórdia. Entendeu? Então, a atitude do ser humano é algo muito previsível para Deus. Então, se Deus não intervir na vida do ser humano, Deus já sabe onde é que o ser humano vai parar. Deus já sabe, Deus sabe a inclinação de cada ser humano. Entendeu? Deus sabe as escolhas erradas de cada ser humano. Entendeu? Aí Deus intervém na história desse ser humano para não deixar ele pro inferno, para fazer com que ele tome outra escolha. Deus coloca uma outra possibilidade. É Deus que coloca essa outra possibilidade. Senão não tinha, senão era inferno na certa das pessoas. Entendeu? Aí as pessoas dizem assim, como é que Deus, como é que se diz? É onisciente, é? É onipotente, onipresente e onisciente. Como é que Deus é onisciente, né? Sabe de tudo, mas ao mesmo tempo as pessoas têm liberdade. Como é isso? Que as pessoas têm liberdade, mas Deus é onisciente, ele sabe de tudo e sabe. É claro que Deus sabe de tudo, né? Porque as pessoas por si mesmas, elas vão dar num desastre que é muito previsível para Deus, é muito fácil de saber, sabe assim? Imagina um caminhão. O caminhão tá desgovernado, ele tá sem freio. Ele tá numa ladeira, certo? E mais à frente tem um muro. Então, nesse cenário, o caminhão está em alta velocidade, sem freio, descendo uma ladeira. Lá embaixo tem um muro. O que é que você prevê que vai acontecer, ainda que não tenha acontecido aquilo? O que você prevê que vai acontecer? O óbvio, né? O caminhão vai bater. Assim é o ser humano diante de Deus. O ser humano que quando ele está em pecado, ele é esse caminhão. É óbvio, tu já sabe que essa pessoa vai fazer. Nossa, tu já sabe o que vai acontecer com esse caminhão. Não, assim, não é algo extraordinário, não é. Só que aí, o que é que Deus começa a fazer? Deus começa a intervir. Deus começa a intervir para amenizar, né? Para fazer com que esse caminhão não bata, né, no muro. Ou que pelo menos ao bater no muro não seja nessa alta velocidade, para ver se ainda sobra alguma coisa para salvar, né, o caminhão. Aí Deus vai coloca obstáculos na pista, né? Para tentar frear o caminhão para ele perder velocidade, né? Então, vamos tentar fazer com que o caminhão perca a velocidade, né? Aí começa a colocar obstáculos ali no meio do caminho, né? Aí Deus vai e abre um outro caminho também.
né, para que o caminhão possa, num determinado momento ali da rota, vamos dizer assim, possa desviar do muro que ele vai bater, né? Possa desviar do muro que ele vai bater. Então Deus vai usando, né, de várias coisas, né, para tentar mudar o caminho do ser humano, tá? Quando o ser humano ele sai vamos supor, esse era o caminho do pecado. Então o ser humano sai do caminho do pecado, ele entra em outro caminho agora, tá? Só que ainda não é um caminho perfeito. É um caminho perfeito, né? E daí é um caminho de imperfeição. E da mesma forma, a criatura continua sendo muito previsível para Deus. Muito. Ela é muito previsível para Deus. Porque se ela melhorou um pouquinho mais, é porque Deus está sustentando ela ali, para ela melhorar um pouquinho mais. Tá? Então, assim, é muito fácil para Deus prever o que o ser humano vai fazer, do jeito que ele vai fazer, da forma que ele vai fazer. Porque quem dá a possibilidade do ser humano mudar é Deus. Se o ser humano diz não, Deus já sabe o que é que vai acontecer com o ser humano. Agora, se esse ser humano ele corresponde do jeito que ele corresponde, da forma com que ele corresponde, aí Deus compreende, né, que ele vai tomar outras, né, decisões e que essas decisões serão agraciadas pelo próprio Deus, pois, né, pelo próprio Deus, né, que aquela pessoa vai se tornar melhor, vai ser melhor, tal, porque ela disse sim a Deus, né? Ela abraçou a oportunidade que Deus deu para ela. E aí Deus vai enriquecer ela com mais graças, com mais e mais graças para que ela mude, para que ela se transforme. Então Deus faz um investimento naquela pessoa, né? Então Deus é que muda as pessoas, né? Isso é muito forte. Ele faz um investimento nas pessoas, né? Mas quando as pessoas não querem de jeito nenhum, né? Deus investe nas pessoas, mas as pessoas não querem de jeito nenhum. O que acontece, né? Deus precisa mandar castigos, infelizmente. Infelizmente, para que as pessoas possam se voltar para Ele. Porque quando elas não dão valor para Deus, é sinal de que elas estão muito apegadas à terra, que elas não estão nem aí para o mundo espiritual, elas não estão nem aí para a morte, elas não estão nem aí para o pecado. Então, Deus precisa, né, mandar a dor para que elas possam desapegar da vida delas humanas, né? Amém, filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 4, trechos 117 e 118. 10 de março de 1902. A dor de amor que Luísa sofre é mais terrível do que a do próprio inferno. Encontrando-me em meu estado habitual, sentia-me fora de mim mesma. Procurava meu adorável Jesus e não o encontrava.
Repetia minhas buscas, chorando, mas tudo em vão, sem saber mais o que fazer. Meu pobre coração agonizava, absorvendo uma dor tão aguda que não sei explicá-la. Só posso dizer que não compreendo como permaneci viva. Enquanto estava nessa dolorosa situação, sempre buscando, incapaz de abster-me por um momento de novas buscas, finalmente encontrei-o e lhe disse: Como, Senhor, fazes-te tão cruel comigo? Vê um pouco tu mesmo se são penas que eu possa tolerar. E completamente exausta, abandonei-me em seus braços. Jesus, compadecendo-se de mim, olhando-me, disse: Minha filha amada, tens razão. Acalma-te, pois estou contigo e não te deixarei. Pobre filha, como sofres. A pena do amor é mais terrível que o inferno. Isso é uma informação assim muito forte, né? Muito valiosa para a gente. É o sofrer por amor a Deus, né? É a pena mais terrível, né? Que ele fala aqui. Então, o que a Luísa estava sofrendo, às vezes a gente não consegue dimensionar, né? A dor dela, o sofrimento dela. Então, é uma dor ali quase que física, né? O que mais tiraniza o inferno, então aí ele faz duas perguntas. Não, uma pergunta, né? Ele afirma: a pena do amor é mais terrível que o inferno. Aí ele faz a pergunta: o que mais tiraniza o inferno? Um amor contrariado? Um amor odiado? E o que pode tiranizar uma alma mais do que o próprio inferno? Um amor correspondido. Bem interessante, né, essa reflexão dele. Se soubesses quanto eu sofro ao ver-te por minha causa, se soubesses quanto eu sofro ao ver-te por minha causa, tiranizada por este amor, para não me fazeres sofrer tanto, deverias estar mais tranquila quando te privo de minha presença. Imagina se eu tanto sofro ao ver sofrer quem não me ama, me ofende, que eu acho que aqui tem relação com o inferno que ele falou, né, ali. Porque um amor correspondido é o que tiraniza o inferno. E o que pode tiranizar uma alma mais do que o próprio inferno? Um amor correspondido. Eu não entendi essa parte, mas depois eu vou tentar entender. E aí ele fala que ama tanto que, se eu sofro tanto ao ver sofrer quem não me ama e me ofende, quanto mais sofrerei ao ver sofrer quem me ama. Então ele está dizendo, né, que ele sofre ao ver sofrer também os pecadores. Isso que faz ele sofrer, né? Ele sofre ao ver sofrer as criaturas dele, né? Que apesar de estarem no pecado, de estarem ofendendo ele, são criaturas saídas dele. Ele é o que a Aline falou, né? Ele não pode desfazer aquilo que ele fez. Ele não se arrepende de ter criado a criatura. Só que aí é como um filho, né? A gente não se arrepende de ter o filho. Só que ao ver o filho sofrer pelos próprios erros, a gente sofre. Porque a gente ama. Mesmo aquele filho que fala que nos odeia, às vezes, né? Tem filho que fala que odeia o pai, não tem distância do pai, rejeita o pai, a mãe, né? Mesmo estes, o pai com certeza continua amando, porque é sangue do sangue, né? Então, vai doer também nele ver o filho sofrer, independente se o filho foi um bom filho ou não, né? Deus é o mesmo jeito. Então, ele não se arrepende de ter criado aquele filho, de ter nos criado, de ter colocado a humanidade no mundo. Ele não pode desfazer, né? Foi o que a Aline meditou na escola. Ele não pode desfazer o que ele fez, né? Ele nos fez. Ele não se arrepende de ter criado o homem. Quanto mais sofrerei ao ver sofrer quem me ama. Então, se ele sofre de um jeito, né? Com um peso, aqueles que não o amam, ele sofre com 2 pesos aqueles que o amam, né? Aqueles que o amam.
Porque, além de ser criatura, ainda ama, ainda corresponde, né? O amor correspondido é o que tiraniza mais, né? Porque é lógico, né? É uma questão de lógica, né? Se você sofre por aquele que você, às vezes, na cabeça das outras pessoas, fala assim, mas esse aí é filho perdido, não causa tanta dor, porque você vê que a pessoa está ali por uma escolha dela, mas sofre, causa um sofrimento. Porque você não queria que a pessoa tivesse perdida, né? Só que o sofrimento por aquele pelo sofrimento daquele que você ama é maior, porque você fala, é uma pessoa boa, é uma pessoa que me ama, e ela está sofrendo por minha causa, isso em relação a Deus, né? Então faz todo sentido isso que ele está dizendo, né? Só que muitas vezes a gente pensa que Deus não ama o pecador, né? A gente tem essa dificuldade, porque muitas vezes dentro do nosso próprio coração a gente sente dificuldade de amar aquele que não gosta da gente, né? Então a gente às vezes pensa que Deus pensa como a gente, mas ele não pensa assim. O amor de Deus é por todos, né? Ele quer salvar todos até o último minuto. Então, o ser humano, ele tem dificuldade de entender o amor de Deus, né? Tá lá um bandido, traficante, sei lá, com todas as certezas de todos os crimes que a pessoa cometeu. Deus ainda espera a salvação daquela alma. Só que as pessoas humanas, se pudessem, matavam a pessoa, já jogavam na cadeia, jogavam a chave fora. É assim que as pessoas falam, né? Só que Deus não, é diferente. Ele espera aquele filho ali voltar para casa, voltar para os braços de Deus, até o último minuto da morte, né? Até naquele primeiro minuto ali depois da morte ainda tem salvação. Então não é por falta de oportunidade que a pessoa não se salva, porque Deus olha a vida da pessoa e não deixa para lá, ele busca, né, a salvação de todo mundo. E nós também temos que pensar como Deus, né? Se a gente está vivendo na divina vontade, então a gente não pode bater o martelo e falar que ninguém está condenado, definitivamente, né? Olhar para a pessoa e falar, essa aqui não tem salvação. Tem, todo mundo tem salvação. Todo mundo tem. E aí Deus sofre e fala que pelo sofrimento daquele que o ama, por exemplo, né? Vou dar um exemplo que me veio na mente aqui. Duas pessoas. E aí um é pecador, obstinado, não pensa em Deus, não lembra de Deus, não ama a Deus. E o outro é o filho fiel a Deus, né? Que ama, que corresponde. E os dois passam necessidades, assim, de passar fome. Deus olha para os dois e sofre muito por aquele que está passando fome, que é o pecador. Está passando fome mesmo. Tem lá um sofrimento no coração de Deus por causa dessa alma. Mas ele sofre muito mais ao ver o seu sofrendo, né? É um exemplo, assim. Mas ele está dizendo aqui do sofrimento por causa de Deus. Eu penso que é diferente, né? Eu penso que é diferente. Mas eu imagino que Deus sente, só porque tem o diferencial, né? De saber que a cruz que a pessoa passa na terra é glória no céu. Então, acaba que é, de fato, em relação ao sofrimento por causa de Deus, né? Injúrias, por exemplo, por causa de Deus ou por causa de uma perseguição religiosa, né? Isso vai causar a Deus um sofrimento muito maior, de ver sofrer a quem Ele ama. Mas mesmo aqueles que não o amam, ele sente. É o mesmo sentimento que um pai tem pelo filho, né? Independente se o filho é bom ou não. Então, eu, ao ouvir isto, toda comovida, disse: Senhor, diz-me ao menos se queres que eu me esforce para sair deste estado, sem esperar o confessor, quando não vens. E ele acrescentou: não quero que saias deste estado antes que o confessor venha. Deixa todo o temor. Eu acho que a Luísa tinha muito medo, né? Não sei, ela tinha algum medo, ela ficava muito ansiosa quando o padre não vinha, né? Então ela ficava preocupada se o estado era vontade de Deus. E ela perguntou e ele respondeu com todas as palavras: Deixa todo o temor.
eu me coloco em teu interior, segurando tuas mãos nas minhas, e ao contato das minhas mãos saberás que estou contigo. Porque quando ela estava assim e o padre não vinha, muitas vezes Jesus não estava visível, né? E aí ela fica com medo, né? Assim, quando a ansiedade de querê-lo vem sobre mim, sinto minhas mãos serem apertadas pelas de Jesus. E eu, a sentir o contato divino, acalmo-me e digo, é verdade, ele está comigo. Eu achei tão interessante essa parte, porque muitas vezes Jesus dentro da Luísa e ela desesperada procurando ele. E ele sai de dentro dela e fala, eu estou aqui, porque você está procurando em outro lugar? Então, eu percebi que isso é um recado para a gente também, né? Para a gente procurar conversar com Jesus, como a Aline sempre fala, ele está dentro da gente, né? Ele está aqui no nosso interior também. Então, é dele que a gente tem que buscar o conselho, é dele que a gente tem que buscar o entendimento daquilo que a gente vive, de tudo, né? E assim como ele estava apertando as mãos da Luísa, ele segura as nossas também, né? Então a gente não está abandonado, não, a gente está muito seguro, né, em Deus. Outras vezes, quando o desejo de vê-lo se torna mais intenso, sinto suas mãos apertarem as minhas com mais força. E ele me diz, Luísa, minha filha, estou aqui. Não me procures em outro lugar, tá vendo? Não procurar Jesus em outro lugar, é sempre dentro de nós, na nossa alma, né? É buscar ele interiormente, né? Que ele responde, ele tá aqui, né? Então, a mensagem que eu entendi que ficou mais forte nesse trecho é se entender o amor de Deus, né? Na nossa vida prática, naquilo que a gente vive, e o amor de Deus está ali, até mesmo naquilo que não é tão bom, né? Porque tudo tem um amor, uma preservação, um poupar a gente de coisas, de situações de pecado, qualquer coisa, né, que nos aconteça, é sempre Deus. A gente tem que sempre olhar pelo lado que é Deus. Deus está em tudo, em todas as situações. Então, é sempre amor, mesmo na cruz, né? E, às vezes, ele ama até, como que eu falo, explicitamente, né? Então, assim, com situações que a gente vê que é Deus nos mandando, né? Muito, muito importante, gente, essa frase que a Aline disse, né? Entender o amor de Deus e ver ele, né? Ver o amor de Deus. Vou até anotar, porque eu tô pelo livro e eu anoto aqui. Ver o amor dele nos acontecimentos, né? Nas luzes que a gente recebe, claro, mas também nos acontecimentos da vida. Então, quando a Aline narra a vida dela e conta lá que o filho dela tá indo para casa todo fim de semana, não sei se é a cada 15 dias, já foi para casa de novo, né? 2 vezes esses últimos dias. É amor de Deus, né? É Deus cuidando do filho dela. E ela reconhece isso. Então a gente também na nossa vida tem que reconhecer aquilo que Deus tá providenciando, né? E mesmo às vezes em situações que a gente tem que passar e que são complicadas de se viver, né? Também tem um para aquele que é amor de Deus. Aí no próximo trecho, 12 de março de 1902, 118, ameaças de castigo. Continuando a ver o meu adorável Jesus do mesmo modo, ou seja, em meu interior, via-o, porém, dentro de mim, mas de costas para o mundo, segurando um flagelo na mão, prestes a lançá-lo sobre as criaturas. Com isto parecia que ocorriam castigos nas colheitas e mortalidade entre as pessoas. No ato de enviar este flagelo, ele pronunciou palavras de ameaça, das quais me recordo apenas estas, né? Eu não queria, mas vós mesmos que buscastes eu vos extermine, que eu vos exterminasse. Pois bem, eu vos exterminarei. Após dizer isso, ele desapareceu. Então, a pergunta é, né? É o que a Aline fez. O que faz Deus ficar tão irado? Jesus ficar tão bravo?
o pecado, mas ele fala que as pessoas, mesmo que buscou o castigo, né? Então é o desafiar Deus, né? A Aline falou muito sobre as pessoas que pecam consciente do seu erro, e eu acho que isso é realmente um dos fatores que causam mesmo essa ira em Deus, porque é desafiar Deus, né? Você abusar da misericórdia divina é muito feio, né? É muito perigoso, né? Você falar, Deus tem misericórdia, então ele vai me perdoar. Sabe que eu sou fraco, então você não está fazendo esforço algum ali, né? Para sair dessa situação. Mas tem outras coisas muito terríveis, né? Blasfêmias horríveis, né? Consciência. Uma coisa, eu acho que é aquelas pessoas que não acreditam em Deus, né? Não acreditam. Então Deus tem um trabalho para fazer ali dentro daquela alma. Outra coisa é aqueles que acreditam, né? Que acreditam, mas mesmo assim seguem uma vida totalmente errada. Uma vida de pecado, assim, pecados leves, não pecados muito graves, né? Então, eu acho que é isso mesmo, né? Porque ele tá muito irado. Foi vocês mesmos que pediram, né? Ou seja, tá superabundando, né, o pecado. E hoje a gente consegue enxergar essa situação. Porque se Deus olha para a terra hoje, no dia de hoje, o que ele vai ver, né? Ele vai ver pessoas em paz, pessoas se aceitando como são, ou ele vai ver pessoas blasfemando contra a própria criação dele, que é o nosso corpo, né? Também é o que está mais na mídia hoje, né? Essa questão da, dos transgêneros, enfim, tá uma confusão, né? O mundo hoje de, de seres humanos que não querem mais ser seres humanos, enfim. O povo está muito, como que eu posso dizer, enlameado, né? Com o pecado, né? Gostando do pecado, né? Se banhando no pecado. Então tá uma coisa assim, eu faço o que eu quero, né? Eu vivo do jeito que eu quero e Deus está excluído, né? Então é como se realmente a pessoa não tivesse temor algum e não tem, né? Temor algum a Deus. Então é muito grave mesmo, né? Então quando a gente tem consciência daquilo que é errado, a gente não deve fazer, né? E Deus sempre manda na nossa consciência o alerta, né? Ele não deixa de falar, Deus não falha. Muitas vezes é o ser humano que coloca um fone de ouvido para não ouvir, né? Quem está atento consegue perceber os avisos de Deus, né? Os freios que ele manda, as dicas, as luzes que ele manda. Então, sempre que a gente está num caminho que às vezes não é muito agradável a Deus, ele nos cerca, ele nos fala, ele nos revela. Só que as pessoas, elas não querem mais esses freios, né? Elas não querem mais que ninguém mande na vida delas, né? Então, elas querem ser aquilo que elas são. É isso que o mundo prega hoje. Eu sou aquilo que eu sou e é isso mesmo, né? Todo mundo vai ter que me tolerar. E Deus vai me perdoar porque Ele não é amor, Ele não é misericórdia. É exatamente aquilo que a Aline falou mesmo, né? Então, é muito grave, muito sério. E nós, vivendo na divina vontade, a gente repara o coração de Deus nesse ponto, né? Porque a gente, vivendo a nossa vida ordenada em Deus, é em nome de todos, né? É o que a Aline falou, né? Mesmo aqueles que não têm consciência, que não sabem o que estão fazendo, né? Estão vivendo uma vida ordenada, de obediência a Deus, de principalmente amor a Deus, respeito, temor a Deus, né? De necessidade de Deus, de sentir essa fraqueza, de saber que a gente é nada sem Deus, né? Tudo isso, né? Tudo isso agrada muito o coração de Deus. E repara ele desses, né? De tudo isso que ele falou aqui, né? Dessa questão do pecado, enfim. Então é isso. Amém, Fiat.